Também faço minhas as palavras do senador Rodrigo Hollenberg no que diz respeito ao Dia Nacional da Consciência Negra, que comemoramos esta semana, e nós temos aqui no Congresso Nacional avançado em muito na defesa dos interesses das classes raciais, e os negros têm ocupado grande espaço e têm ganhado grande espaço dentro da inserção social e econômica, e principalmente na garantia ao acesso a vagas, a concursos públicos, como a PEC última apresentada e aprovada aqui no Senado Federal, e aonde reserva também cotas nas escolas públicas, nas universidades públicas, em até 50% para pessoas carentes, inclusive aqueles que têm uma diversidade racial. Senhor presidente, eu venho hoje à tribuna para falar sobre um tema que está chamando a atenção de todo o planeta, que é o assunto que tem muito preocupado muitos países, inclusive o governo brasileiro, e chama a atenção de todos nós também, que é o conflito na faixa de Gaza, conflito armado entre Israel e a Palestina. Afinal, até agora há pouco, nós tínhamos dados de que 120 foram os mortos no conflito armado entre os dois países, sendo que quase a totalidade foi no Estado palestino, sendo que somente 3 foram no Estado de Israel. Há uma preocupação, até mesmo porque 27 dessas mortes, dessas 117 mortes ocorridas até agora no Estado da Palestina, 27 eram crianças, com toda certeza civis, com toda certeza indefesas. Não se trata aqui de defender qualquer um dos lados envolvidos, ou seja, o Israel ou o Hamas. Mas me parece absolutamente fundamental evitar a todo custo a morte de crianças inocentes, de qualquer origem que sejam. Desta forma, antes de qualquer coisa, somo minhas palavras àquelas que defendem o imediato cessar-fogo neste conflito. O ideal seria que, a partir desta nova crise, o mundo pudesse, enfim, negociar um acordo de paz entre palestinos e judeus, que assegurasse a existência dos dois países como uma definição clara e definitiva de seus respectivos territórios. É absolutamente legítimo a pretensão do povo judeu em manter a sua terra e sobre ela viver em paz, sem quaisquer riscos à sua população. Porém, é igualmente justo que o povo palestino tenha o mesmo direito de possuir o seu território e autodeterminar-se livremente o seu destino, escolher o seu destino, respeitando, obviamente, a paz na região. Em seu discurso na abertura na 67ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no último dia 25 de setembro, a presidente Dilma Rousseff voltou a defender a soberania da Palestina como uma forma de reduzir os conflitos no Oriente Médio. Nas palavras da presidente, com as quais eu concordo integralmente, apenas uma Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz. Em verdade, a defesa da criação de um Estado palestino é comum a praticamente todos os líderes mundiais, tendo sido, inclusive, defendida pelo presidente reeleito dos Estados Unidos, Barack Obama. Há controvérsias quanto ao processo, sendo que, para alguns, o Estado palestino deveria ser o fim e não o começo das negociações entre os atores envolvidos, enquanto outros advogam
maior agilidade na determinação de um novo país. Porém, há quase unanimidade em reconhecer o direito palestino ao seu próprio território. Além disso, em acreditar que a paz no Oriente Médio passa necessariamente por esta decisão. O problema, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu caro prefeito de Ângulo, senhor Pedro Vicentim, que aqui nos visita na tribuna de honra do Senado Federal, o problema é que já passou da hora de solucionarmos este impasse. O mundo assiste há décadas, desde a criação do Estado de Israel, a evolução dos conflitos entre árabes e judeus naquela região. As razões e motivações de cada lado do confronto são conhecidas, muitas delas até mesmo legítimas, e praticamente todas são justificadas. Cada um tem o seu ponto de vista e defende os seus interesses, sejam econômicos, culturais ou religiosos. Contudo, a perspectiva de fim do conflito ainda parece distante, mesmo que tenhamos a convicção de que todos aqueles que lá vivem anseiam por paz, independente do lado do território em que vivem, do lado palestino ou do lado do Estado de Israel. A ONU, e repito, todas as principais lideranças mundiais também fazem coro permanente pela paz. Ou seja, aparentemente não faltam motivos e nem vontade para um desfecho. Falta atenção e ação. Ação diplomática sem a necessidade de provocar nenhum derramamento de sangue, seja de judeu ou de palestino. Quem sabe, agora que acabou de ser reeleito o presidente dos Estados Unidos da América, a maior economia do planeta, não seja, enfim, o momento de, imediatamente após o cessar-fogo, aprofundarmos as negociações e buscar a solução definitiva desta crise. Inclusive, crise esta, senhor presidente, que afeta diretamente todos os demais países no que diz respeito à economia. Não só o clamor para que não haja ações que envolvam a retirada de vidas de seres humanos injustamente, mas quando nós tratamos, por exemplo, da sustentabilidade através da energia, através do petróleo. Uma guerra como essa aumenta o custo do petróleo, o barril do petróleo a nível global, e quem paga a conta somos todos nós. Recentemente, senhor presidente, o presidente dos Estados Unidos da América reconheceu o direito de Israel defender o seu povo, posição que compartilho, porém deixou clara sua resistência a uma invasão terrestre a Gaza, preocupação que eu também compartilho. Aliás, aparentemente, mais uma vez, a maioria dos líderes mundiais que se pronunciaram sobre o assunto, inclusive nossa presidente Dilma Rousseff, externaram contrariedade a uma invasão israelense à faixa de Gaza. Para tanto, é fundamental o cessar-fogo de ambos os lados, que o Hamas possa encerrar os ataques de morteiros e mísseis ao território israelense e que Israel possa fazer o mesmo. Tenho grande dificuldade em vislumbrar qualquer tipo de ganho para o povo palestino quando a manutenção dos ataques do Hamas tem resultado na morte de crianças e inocentes em Gaza, a partir da reação de Israel. Concedo uma parte ao senador Suplicy. Quero cumprimentá-lo, prezado senador Sérgio Souza, pela maneira como agora trata do conflito entre Israel e a Palestina, que tanto preocupa a todos nós, brasileiros e pessoas em todo o mundo. E Vossa Excelência, levando em consideração, inclusive, as ponderações da presidenta Dilma Rousseff, do presidente Barack Obama, do secretário-geral da ONU, soma
o seu apelo para que possa haver uma trégua e o caminho da paz. Ainda há pouco recebi o professor Edward Kaufman, que é judeu de Israel e um dos que ainda hoje pela manhã fez uma palestra no Itamaraty a respeito da possibilidade de árabes e judeus no Brasil poderem dar um exemplo de congraçamento, de entendimento e, inclusive, colaborar para que possa haver um melhor entendimento entre Israel e a Palestina, já que aqui no Brasil nós temos uma tradição de entendimento entre os povos de todas as origens. Então, Vossa Excelência fala com este espírito, o espírito de nós brasileiros. Eu me lembro muito bem do presidente Lula, ali no Clube Monte Líbano, preocupado com o conflito israelense de Israel com a Palestina, transmitiu ali aos árabes, as pessoas de origem árabes ou palestinas e sírios libaneses, que quando ele vai ao hospital Albert Einstein, ele observa médicos de origem judia colaborando com médicos de origem árabe palestina. Quando ele vai ao hospital sírio-libanês, também ele observa o mesmo. Mas é também nas instituições todas que conhecemos, Vossa Excelência, no Paraná, eu próprio na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade de São Paulo, lá na Pontifícia Universidade Católica, em praticamente todas as instituições de ensino superior, mas também se formos observar o que se passa ali em meio àquela multidão da rua 25 de março, onde pessoas de todas as origens se espalham pelas lojas, onde estão ali. E eu há pouco, algumas semanas atrás, eu estava lá caminhando com o Fernando Haddad, candidato então a prefeito de São Paulo, e ele mostrava o local onde seu pai tinha loja, mas também ali eram ora iranianos, ora coreanos, ora judeus, palestinos, japoneses, pessoas de todas as origens que ali estavam colaborando e interagindo uns com os outros. Portanto, esta sugestão do professor Edward Kaufman, que possam brasileiros de origem árabe, brasileiros de origem judia, poderem eventualmente até irmos para Israel e a Palestina e mostrar que é possível um bom entendimento. Então, as palavras de Vossa Excelência são exatamente no sentido de que a paz é possível que Israel venha a reconhecer o Estado da Palestina e que a Palestina também venha a reconhecer Israel, e de tal maneira que possam estes povos efetivamente, o quanto antes, estarem provocando menos mortes, menos aflição a seus familiares, mas também a todos os povos. É importante que esse espírito de entendimento também presida as relações entre Israel e o Irã e os demais países árabes e todos os países do Oriente Médio. Então, quero congratular-me com Vossa Excelência pelo espírito de promover a paz que caracteriza o seu pronunciamento, senador Sérgio Souza. Obrigado, senador Eduardo Suplicy. De fato, é uma preocupação de todos nós. Cumprimento também o colega advogado, o procurador aqui do Estado
do Distrito Federal, Leite Chaves, que nos visita na tarde de hoje. Mas, senhor senador Suplicy, senhor presidente, senhoras e senhores, sem qualquer intenção de apontar culpados, me parece evidente a superioridade bélica de Israel em comparação ao seu inimigo. Os números de palestinos mortos expõem essa situação. São 3 judeus, até no meio da tarde, os dados que nós tínhamos aqui, contra 114 palestinos. Me parece que é muito claro isso no número dos mortos, e é sabido por todos nós, pela comunidade internacional, que o aparato bélico do Estado de Israel é um dos melhores do planeta. Me parece fundamental, portanto, para o bem-estar de seu povo, que o Hamas e todos os demais representantes palestinos decidam pelo cessar-fogo e possam sentar-se à mesa para negociar com a participação da ONU, da Liga Árabe e de todos os demais atores envolvidos no assunto, inclusive o Brasil, uma saída pacífica para o impasse entre as duas nações. Se não for possível uma solução imediata, que sejam estabelecidos prazos ou um cronograma de discussões com metas, mas, sobretudo, que o bom senso prevaleça em defesa da harmonia no Oriente Médio. Vejo com satisfação e esperanças as notícias que informam o crescimento da pressão mundial por um acordo em Gaza. E aqui chegou agora há pouco, em torno de 15 horas e 40 minutos, uma notícia retirada do G1 e também retirada da Folha de São Paulo Online, que o Hamas anuncia um cessar-fogo, mas que Israel está negando esse cessar-fogo. E isso muito nos preocupa, porque o poderio bélico, repito, de Israel é conhecido como sendo muito mais superior do que o da Estado da Palestina. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que estava no Cairo e está a caminho de Israel, pediu por um cessar-fogo imediato e disse que uma operação israelense por terra em Gaza seria uma escalada perigosa, que deve ser evitada. A posição da União Europeia foi no mesmo sentido. Os ministros de Relações Exteriores e de Defesa do bloco, reunidos ontem, pressupõem o fim imediato, ou propuseram o fim imediato das hostilidades e insistiram na proposta de 2 estados na região, Israel e Palestina. A situação atual sublinha, uma vez mais, a necessidade urgente de se mover para uma solução de 2 estados, permitindo ambos os lados para viver de lado a lado, em paz e em segurança. Uma vez que criarmos ou admitirmos a criação do Estado palestino e que o Israel também reconheça, isso pode vir a trazer uma solução para a região, afirmam os ministros em conjunto. Também é esperada a presença, ainda nesta terça-feira, da secretária de Estado americano Hillary Clinton em Israel para mais uma tentativa de alcançar um cessar-fogo imediato. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, estamos em pleno século XXI. Época em que a humanidade atingiu progressos inimagináveis há poucas décadas. No entanto, infelizmente, o mundo ainda convive com algumas ignominias, dentre as quais o conflito entre judeus e palestinos certamente merece destaque. É inaceitável que continuemos compactuando com tamanha incapacidade de resolver uma crise cuja solução é compartilhada por praticamente todos os países do globo terrestre. A criação de 2 estados soberanos e livres que convivam lado a lado em paz. Que este absurdo conflito seja encerrado imediatamente,
acabando com as injustificáveis mortes e que ele possa servir de ponto de partida para uma construção de um Oriente Médio pacífico e tolerante. Era o que eu tinha a dizer na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.